A gente vai pensar que nós precisamos descansar. Mas há pessoas que não estão aqui hoje que não conseguem descansar em Deus, né? E talvez você se lembre de alguém daqui da igreja, da sua família, no seu hall de relacionamentos. Então, enquanto a gente estiver falando, pense em você, no que Deus tem para a sua vida, mas pense também em todas essas pessoas que já poderiam ter encontrado descanso em Deus, se simplesmente elas estivessem aqui numa igreja que prega a palavra, em algum ambiente que apresente o Evangelho para elas. Eu queria convidar vocês para a gente ler Gênesis capítulo 2. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Nós vamos abrir novamente nesse texto e nós vamos, nas próximas semanas, meses, a gente vai, em alguns momentos, ter algum intervalo, mas no geral, nós vamos trabalhar o livro de Gênesis até o capítulo 11 de Gênesis. E nós estamos orando para saber se temos que ir mais para frente do capítulo 11, né? Quem sabe? Vamos ver, mas até agora a gente tem pensado até o capítulo 11. Então, Gênesis, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Gênesis 2, do versículo 1 até o versículo 3. A palavra de Deus diz assim: Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, nós chegamos até a Tua presença como um ajuntamento de filhos Teus, de pessoas que buscam a Tua presença, e nós clamamos, ó Pai, que o Senhor venha agora aplicar a Tua palavra aos nossos corações. Ó Deus, que a gente consiga entender como ela faz sentido para as nossas vidas, como ela entra ou deve entrar em cada aspecto do nosso coração. Ó Deus, nós estamos cansados, muitas vezes, das nossas tarefas, das nossas preocupações, das nossas ansiedades, da falta, muitas vezes, de significados mais profundos. Estamos cansados, ó Pai, muitas vezes da rotina, e nós clamamos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, uma vez mais, a aprendermos a descansar em Ti. Louvado seja o Teu nome, em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Poder sentar, meus irmãos. O nosso descanso, o sábado, o dia do Senhor. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós vivemos numa época de cansaço. Nós cantamos, inclusive, que Deus nos ajuda a descansar. Em Ti ou nele nós vamos descansar. Mas, de fato, nós estamos cansados, e muito cansados. E não só nós estamos cansados, mas nós estamos insatisfeitos. Quer dizer, nós podemos até nos cansar por fazermos muitas coisas, mas no final o resultado, mesmo assim, é insatisfatório. A maioria de nós, quando eu converso com vocês, praticamente é isso que eu tenho ouvido de todos vocês. E é isso que eu tenho ouvido de mim mesmo quando eu acordo. Ainda de manhã, levantando da cama, a impressão que eu tenho muitas vezes é que o sono não foi suficiente, mesmo que eu tenha dormido bastante. A gente acorda cansado. A gente acorda cansado, às vezes, sem saber do que. É um cansaço que nem sempre é só físico, mas ele certamente invade o nosso corpo. E a gente sente que não dá para continuar mais um dia, mas a maioria de nós fala para si mesmo: eu tenho que continuar mais um dia. E o cansaço só aumenta nas nossas vidas, até que alguma coisa diferente vem de Deus para nós. Então é sobre isso que esse texto parece apontar no primeiro momento, que nós precisamos de um tempo para descansar. A nossa sociedade não aprendeu isso, a humanidade não aprendeu isso, não sozinha, ela não aprendeu pelo ritmo da vida, ela não aprendeu pela forma como as coisas vão se construindo, não aprendeu. Nós ficamos mais velhos, nós passamos por gerações
e nós só aprendemos a ficar mais cansados. Tem um um filósofo coreano, para quem gosta dos doramas, talvez faça mais sentido, né? Que ele escreveu um livro chamado A Sociedade do Cansaço. É o nome do livro, A Sociedade do Cansaço, que fala bastante sobre o nosso tempo, mas o nosso tempo só exagerou algo que já é verdadeiro durante os séculos, que nós, sem Deus, nos sentimos cada vez mais cansados. Ele fala que no nosso tempo o excesso de positividade e a necessidade por produzir causa em nós sempre esse esgotamento físico e mental. Nós precisamos ser positivos. E a gente diz isso para a gente o tempo todo. Não estou cansado, é assim mesmo. Não cheguei no meu limite, eu tenho mais para dar. Eu tenho que falar sempre para mim mesmo e para o outro ouvir uma frase positiva. Isso virou até teologia nas igrejas, né? Ter fé é ser positivo. Então isso entrou na filosofia, na teologia, no dia a dia, entrou na linguagem dos coaches, que fala o tempo todo para nós que nós temos que ser positivos, nunca dizer não, nunca dizer que estamos cansados e sempre produzir mais. Amanhã nós vamos ser uma melhor exposição da gente mesmo. Amanhã nós vamos ser melhor do que hoje. Então amanhã nós vamos produzir mais. Amanhã nós vamos ter mais para oferecer. E a gente vai só acrescentando em nossa vida exigências, expectativas que ninguém consegue cumprir. Mas nós dizemos para nós mesmos que é isso que temos que fazer. Ele escreve no livro dele, o nome desse filósofo é Byung-Chul Han, ou alguma coisa assim parecida, né? Se fosse chinês eu falava com certeza o nome dele, mas é coreano, Byung-Chul Han. E ele fala que a nossa sociedade é caracterizada pelo desempenho, por uma motivação interna que empurra a gente para se auto-explorar. A gente nem precisa do outro mais para explorar a gente se explora. Nós cobramos mais da gente em todas as áreas, em todos os momentos. Ele fala que nós eliminamos o espaço por não, porque isso é ser negativo, e nós acrescentamos na nossa agenda sempre mais atividades, impedindo de colocar pausas. Nós não deixamos esse tempo sem fazer nada de ócio, que pode trazer ou poderia trazer para nós equilíbrio emocional. Não pode ter pausa. Sempre tem que ser um momento de fazer alguma coisa, de produzir alguma coisa. E essa pressão em nós causa na gente uma exaustão emocional, segundo ele, uma falsa sensação de liberdade, porque nós somos escravos, primeiro de nós mesmos, mas de uma expectativa, de um sonho, de alguma coisa que escraviza a gente, forçando a gente a viver em torno de certos planejamentos, que nem sempre é exatamente o que a gente teria prazer de fazer. Então as nossas interações sociais são afetadas, nós temos problema com comunicação, porque a nossa comunicação não é mais uma forma natural de conexão, mas é só um meio a mais da gente produzir mais benefícios para a gente. Pessoas têm trocado de igreja porque lá naquela outra igreja tem mais acesso a pessoas que podem comprar o produto delas. Pessoas têm trocado de igreja porque lá naquele outro ambiente elas vão se beneficiar mais para a criação dos filhos ou para a saúde delas emocional ou o que seja. Então elas vão sempre atrás de algum benefício a mais. Então isso vai trazendo para nós um peso crescente em todas as áreas. Ele também traz algumas sugestões para a gente tentar lidar com isso, esse filósofo. Ele diz que nós temos que reintroduzir na nossa caminhada a negatividade. Isso mesmo, a negatividade. Nós temos que aprender a dizer, eu não aguento mais. Não tem mais espaço na minha agenda. Eu estou cansado. Não cabe mais coisa na minha cabeça. Eu não tenho mais condições de estudar, de me preparar. Não tenho mais tempo para fazer mais coisas. Ele fala, você tem que acrescentar na sua vida a negatividade. Dessa forma, aprendendo a aceitar limites, aprendendo a parar e começar a achar a importância de novo do descanso verdadeiro, do ócio,
daquele tempo que a gente fica sem fazer nada, para a mente poder pensar levemente, inclusive dos problemas que nós não conseguimos resolver, para que assim a gente tenha espaço para criatividade e renovação pessoal, um regenerar da nossa vida. Ele fala que nós temos que redefinir o sucesso, para de alguma forma a gente aliviar a pressão e redirecionar o nosso valor que nós damos às coisas, que a gente possa voltar a valorizar as pessoas pelo que elas são, valorizar a gente mesmo pelo que a gente é, e não pelo que nós produzimos. Ele fala de resgatar a importância da contemplação, da meditação, para a gente parar e olhar para a criação, para as coisas, para a palavra de Deus. Ele não fala isso, eu estou falando agora, e trazer um tempo para a gente simplesmente contemplar aquilo que nossas mãos já fizeram. Não sei se você percebeu, mas o livro dele, só esse resumo pelo menos, parece em si já um sermão. Quando a igreja para de pregar o Evangelho, até as pedras começam a clamar do lado de fora. Até filósofos que, talvez ele conheça a Deus, eu não sei, mas até filósofos que não conhecem a Deus, começam a escrever: nós não aguentamos mais, tem que parar, tem que frear, tem que aprender a descansar. Veja, Romanos capítulo 1, versículo 24, fala que quando nós não reconhecemos a Deus nos nossos caminhos, Ele nos entrega para as nossas decisões, os nossos atos pecaminosos. E isso causa em nós efeitos desastrosos. Não é exatamente isso que Deus tem feito com a gente? Na nossa sociedade, no nosso tempo, por querer cada vez mais, por trabalhar cada vez mais por produzir, por não se deixar descansar, porque eu não posso ficar para trás na escala do sucesso, na corrida pela felicidade. Deus deixa a gente ir, mas não como uma coisa que Ele nos dá, como um presente, mas como um julgamento nas nossas vidas. Vocês querem ficar cansados com coisas sem significado eterno? Então eu vou deixar isso acontecer na vida de vocês, até que vocês se cansem tanto e voltem para mim. Qual a resposta que nós teríamos para esse cansaço, essa busca frenética por fazer as coisas darem certo, que no final das contas esgota a gente? Qual que é a resposta que nós temos? É interessante porque a resposta está desde o momento da nossa criação, desde lá de trás, desde Gênesis capítulo 2, onde nós acabamos de ler, do versículo 1 ao 3. Desde lá de trás, Deus entregou para a gente que o sábado, e agora no Novo Testamento nós dizemos o sábado cristão, o domingo, o dia que o nosso Senhor ressuscitou, agora esse dia é o dia que nós freamos tudo, que nós não abrimos a loja, que nós não fazemos o trabalho, que nós não nos preocupamos com a segunda, que nós paramos as atividades e paramos a cabeça também, diminuímos o barulho que está dentro das nossas almas, por ter mais fama, mais reconhecimento, mais dinheiro, mais acessos, mais o que seja que a gente queira construir de segunda a sexta-feira. Ele fala que esses descansos é prometido, ele é entregue por Deus para nós lá em Gênesis. Antes mesmo da gente começar a vida como sociedade, Deus que nos criou, fala, nós precisamos de ritmos na vida, de dinâmicas. Há um momento para trabalhar e se cansar, e há um momento para a gente frear e respirar. Como que a gente pode resumir esse texto? O sábado cristão é um memorial da criação, um ato de adoração, uma ordem para o descanso, e está enraizado na ação de Deus em se relacionar com a gente. O sábado, que é o sétimo dia, que Deus para todo o trabalho e fala para nós que é exatamente esse ritmo que tem que ser estabelecido na nossa agenda. Ele traz para nós nesse texto que ele é um memorial, é um momento que a gente para lembrar do que Deus fez. Ele ao mesmo tempo é um ato de adoração,
Nós colocamos a Deus no centro como a primeira e mais importante coisa. Ao mesmo tempo, Ele é uma ordem, um mandamento, não é opcional. Deus nos manda quietar o coração e esperar por Ele. E Ele faz tudo isso de uma forma que é enraizada na ação dEle de vir se relacionar com a gente. Ele quer que a gente volte para casa. Ele quer que, finda-se o dia, a gente entre de novo pelos portões da casa celestial e vá descansar na presença dEle. Eu queria falar 4 princípios sobre isso. Primeiro princípio, que o sábado cristão, e veja, sempre que eu me referir à palavra sábado cristão, eu estou falando do domingo. A gente vai chegar lá onde a gente pode explorar um pouquinho mais isso. Mas o sábado cristão é um memorial da criação e uma promessa de renovação que nós temos. Esse é o primeiro princípio. O sábado cristão é um memorial da criação e uma promessa de renovação de Deus para as nossas vidas. É nossa caminhada para a gente entender o lugar do sábado cristão, a gente primeiro precisa entender que ele é uma lembrança que Deus nos entrega. Esse sábado para vocês é para vocês se lembrarem que eu criei todas as coisas. É assim que ele fala em outros locais, e aqui quando ele diz para nós, ele fala, pois esse foi o dia que ele descansou de toda a sua obra. Então ele entrega para nós como esse lembrete. Assim que, por exemplo, ele fala em em Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 8. Assim que ele nos entrega o sábado, lembre-se de guardar o sábado. Traga à memória de vocês o sábado. Quando vocês separarem o sábado, lembre-se de onde que saiu essa palavra, de onde que saiu esse conceito, de onde que saiu essa agenda, de onde que saiu essa ação. Da onde que ela saiu? Do fato de que Deus criou tudo perfeito. E há um momento que Ele termina de criar esse tudo perfeito que Ele fala, não tem mais nada sem forma e vazia, nada que esteja ainda sem estar completo, que eu não tenha completado. Tudo foi completado em 6 dias. Então agora Deus descansa. Veja, o significado de que Deus descansa aqui não é que Ele ficou cansado. Ele não se cansa, Ele não dorme. O nosso Deus não descansa nesse sentido. Mas é no sentido de que Ele completou, finalizou. Tudo que estava bagunçado, sem ordem, achou o eixo. E agora ele pode falar, eu estou satisfeito. A gente viu no final do capítulo 1, ele dizendo que depois que cria tudo, cada passo ele diz é bom. E aí ao final de todas as coisas ele aplica um ISO 9000 e diz, foi muito bom. Tudo que eu fiz. Foi completo. Não tem mais nada para ser feito. Está do jeito que eu planejei fazer. O sábado é, em primeiro lugar, uma lembrança para nós de que Deus criou todas as coisas. Mas veja, ao mesmo tempo, é uma lembrança também acerca do futuro, que nós ainda não vimos, mas que nós já fomos tocados, aqueles que entregaram a vida a Cristo, já fomos tocados de alguma forma por essa expectativa, por esse sonho, por essa esperança, que é falada para a gente em Apocalipse 21, do versículo 1 ao versículo 5, do novo céu e da nova terra, quando tudo vai voltar a ser perfeito, quando tudo vai voltar como foi na criação. Então o sábado é uma lembrança que Deus fez tudo perfeito, e nós vamos chegar lá depois nos próximos capítulos, para entender como que se tornou bagunçada a criação, mas ao mesmo tempo, antes de chegar nisso, nós já vemos a afirmação de Deus, que no sábado nós lembramos que Ele é um Criador maravilhoso e bondoso. E durante a história da salvação, Deus pontua para nós que Ele vai de novo criar todas as coisas. Porque Ele fez lá, nós temos esperança que Ele vai fazer de novo lá na frente. O local que não tem choro, não tem dor, não tem sofrimento, não tem cansaço. De novo, nós vamos viver numa sociedade perfeita. Um sábado é esse lembrete. Quando a gente olha essa história que é construída especialmente pela igreja no Novo Testamento, mas ela faz isso baseada nos textos do Antigo Testamento, cria-se para nós essa experiência de que
agora nós já somos nova criação. Paulo escreve em 2 Coríntios 5, versículo 17, não só que nós somos nova criatura, no sentido de que eu, isoladamente, já tenho algo de novo na minha vida, mas nós, a igreja, somos uma nova criação. Nós já temos acesso agora a coisas que vão ser completamente entregues para nós só lá no futuro distante, na volta de Cristo Jesus. Mas nós já somos agora a nova criação de Deus, perfeita em Cristo Jesus. Nós ainda carregamos uma imperfeição, mas ela está sendo num processo de santificação, processo lento muitas vezes, mas significativo, que nos tira de onde estávamos para um outro local, está produzindo em nós perfeição, da mesma forma que tinha lá no começo, da mesma forma que é prometida para a gente lá no final. Talvez por isso Paulo possa dizer depois, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, que ele terminou a carreira, ele guardou a fé, ele completou o que ele tinha que fazer. Eu não sei tudo o que Paulo pensou ao escrever, eu sei só o que ele escreveu, mas eu arrisco dizer que Paulo deveria estar pensando, assim como Deus completou e no 7º dia ele descansou, eu encontro agora descanso, eu fiz tudo o que foi me dado para fazer, no poder do Espírito eu concluí uma vida que eu entreguei tudo, eu torrei todos os recursos para o reino crescer, eu deixei queimar a minha vida para que o Evangelho brotasse a partir da minha fala e das minhas ações, eu entreguei tudo, eu completei a carreira. E ele vai para o leito de morte, assim que a gente entende, a partir de 2 Coríntios capítulo 4, entendendo que ele completou tudo, terminou tudo que era para ser feito. Eu não sei você, mas eu fui várias vezes em hospitais, em UTIs, para ser muitas vezes a última pessoa que alguém viu antes dela dar o último suspiro. E eu não me lembro de nenhuma única que tenha me dito, eu estou satisfeito, eu fiz tudo o que precisava fazer. E você? Você estaria satisfeito se fosse hoje o seu dia de partir? Eu fiz tudo que eu precisava fazer. Pois o sábado é essa lembrança. Deus fez tudo perfeito. Deus vai fazer no futuro voltar à perfeição. Mas hoje, Deus já me faz uma nova criação. Hoje eu posso voltar a ser, nele, perfeito. Então, qual é o primeiro princípio que eu queria que a gente prestasse atenção? Deixa eu falar do jeito que o Dr. Shedd diz. O descanso diante de Deus, ou o descanso de Deus, compreende a cessação do trabalho do Criador e a satisfação em face do que tinha sido realizado. Qual que é o nosso descanso no sábado? E a gente chegar no sábado e falar, Senhor, assim como o Senhor descansou, a gente descansa hoje. A gente para a nossa agenda, a gente fecha a porta da loja, a gente para o nosso trabalho, porque agora eu tenho prazer no que o Senhor fez na minha vida até hoje. Amanhã eu começo de novo, mas até hoje eu tenho aqui a certeza de que até agora o Senhor me abençoou, o Senhor veio comigo. Se a gente não conseguir parar para aproveitar o que Deus já fez, dificilmente a gente vai conseguir colocar a nossa vida no eixo para fazer o que Ele ainda quer fazer em nossas vidas, para se envolver com aquilo que Ele ainda quer para a gente. Se a gente não conseguir parar e aproveitar a alegria de estar na presença de Deus, o sábado então nos recalibra, Ele nos recarrega, e o sábado nos faz recomeçar, o sábado cristão. Quantos vêm para a igreja e não têm essa experiência? E o que eu posso dizer para vocês? Ontem, eu falando para algumas pessoas, eu disse, a única coisa que nós podemos entregar, nós, os pastores, é buscar com todas as nossas forças entregar o Evangelho mais puro possível para vocês. Mas aqui está traçado o limite do que nós podemos fazer. Só você pode buscar a presença de Deus hoje, no sábado cristão,
e falar: Senhor, me ajuda a me lembrar o como em Ti todas as coisas foram perfeitas, vão ser perfeitas e podem agora ser perfeitas na minha vida. Segundo princípio que esse texto traz: o sábado cristão é um ato de confiança em Deus. Ele vai suprir, Ele vai agir, Ele já agiu e Ele vai de novo. Então, o sábado cristão é um ato de confiança e de adoração a Deus. Esse é o segundo princípio que nós temos. Quando nós olhamos para esse texto, ele está, dentre outras coisas, a partir daqui, dizendo que Deus nos criou para isso. Bom, se eu confio que foi Deus que fez isso, então eu entrego agora o meu planejamento semanal para o fato de que Ele me criou para ser desse jeito, para viver desse jeito. Eu confio no que Ele faz. Então eu separo esse dia, que é o que significa a palavra santificar, tornar o sábado santo, para um propósito especial. Qual que é o propósito especial que tem aqui? É sim descansar, mas é descansar para nós no sentido de trazer mais honra e glória a Deus e de mais prazer para nossas vidas, mais significados para a nossa vida. O sábado cristão traz para nós a santificação. Veja, a santificação ela é uma separação, mas algo que a gente não entende muitas vezes é que é uma separação para algo melhor. Não é uma separação para algo mais difícil. Não é uma separação que vai exigir ainda mais da gente, como as outras coisas lá fora exigem. Não, Jesus, quando fala do cansaço, Ele fala: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Mateus capítulo 11, se eu não me engano, versículo 28. Eles venham até mim, que eu vou tirar o peso que não devia estar aí, e eu vou colocar a minha carga sobre vocês. É uma carga, é um peso, mas é um peso diferente. Ela tem a ver com a nossa nova natureza, com a nossa nova personalidade, a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Não é penoso viver aquilo que Deus nos deu para viver, mas é bastante penoso viver longe daquilo que Deus nos deu para viver. O povo sempre aprendeu, o povo de Deus sempre aprendeu que essa é a lógica do sábado cristão. Ela é construída a partir de Êxodo capítulo 20, que eu já citei, do versículo 8 ao versículo 11. Quer dizer, qual que é a lógica lá construída? Que a gente separa para um propósito maravilhoso. Nesse dia do sábado é quando nós vamos para o culto público, assim que eles entenderam. Lá no Antigo Testamento, o sábado, a partir especialmente de Êxodo, capítulo 20, quando é entregue nas leis, não era um dia para a gente sair para a festa, não era um dia necessariamente para a gente ir para Pirinópolis, para ir para as nossas chácaras, para ir para a casa da mamãe, do papai, dos amigos, por mais que essas coisas possam ser importantes e serem feitas em alguma medida, mas o sábado é colocado para nós, para o ajuntamento do povo de Deus, para buscarmos a presença de Deus como povo, como um grupo de pessoas que já foram alcançadas pela graça de Deus. Veja, o sábado sempre foi entendido como esse tempo que nós restauramos na nossa vida o foco em Deus. Se até a sexta-feira isso não ficou claro, deveria, mas se não ficou claro, quando chega no final de semana, especialmente o sábado cristão, domingo, nós temos agora a oportunidade de frear tudo e falar: Senhor, me perdoa os pecados que eu cometi intencionalmente, me livra que eles aconteçam de novo, e me perdoa aqueles que eu nem sei que eu cometi, que eu errei. Essa é a oração de Davi no Salmo capítulo 19. Ao final, quando ele termina de falar da palavra de Deus que era lida no culto, que era lida naquele momento de sacrifício, de entrega deles a Deus. Bom, aonde é que Deus tira das nossas vidas aquilo que nos leva a pecar? Aonde é que Deus revela para nós aquilo que nós não sabíamos que era pecado, mas agora nós somos apresentados? Bom, o local principal onde isso acontece é o ajuntamento do povo de Deus, quando a palavra de Deus é lida,
quando o Espírito Santo age e aplica ela em nossos corações. Quando nós olhamos para o lado e vemos o testemunho do nosso irmão e somos encorajados a mudar. Quando nós compartilhamos com alguém algo que nós vivemos durante a semana e esse irmão confronta o nosso pecado, não nos deixando continuar no erro. Quando nós estamos juntos, é que Paulo fala em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 17, que nós podemos compreender o amor de Deus, a sua largura, profundidade e altura. Ele não fala que nós vamos conhecer o amor de Deus sozinhos. Não há promessa na palavra de Deus para um cristão individualista que vai conhecer com profundidade quem Deus é, o que Ele quer das nossas vidas. A palavra de Deus diz que quando nós, como povo, chegamos até a presença dEle, juntos, Ele opera, Ele faz ações, Ele nos mostra a profundidade, a largueza do seu amor para nós. Veja, o culto é sempre essa ação de Deus, onde Ele fundamenta a nossa fé, onde Ele torna mais veloz em nossas vidas o processo de a gente aprender como caminhar com Ele. Quando nós olhamos em Deuteronômio capítulo 6, por exemplo, é falado para nós que nós temos que repetir a palavra de Deus para os nossos filhos, nós temos que prender ela nas portas da nossa casa, nós temos que memorizar, nós temos que repetir com constância a palavra de Deus, porque é dessa forma que a gente cresce. É um processo. Quando nós olhamos aqui, ele está basicamente mostrando para nós que o sábado é uma construção, onde nós aprendemos a repetir a palavra de Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, mas é o sábado cristão que nos ensina como ler a palavra, como interpretar a palavra, como aplicar a palavra, como viver a palavra, como cantar a palavra, como demonstrar a palavra pelo batismo e pela ceia, como orarmos a palavra. É o sábado que traz a gente para o centro daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Veja, o sábado faz parte de um processo didático de Deus, de ensinar a gente, não deixar a gente se afastar dos caminhos dele para as nossas vidas. Então, o sábado é para incutir em nossos corações a verdadeira fé, a confiança em Deus, mesmo quando as coisas não caminham bem, e ao mesmo tempo incutir em nós a adoração verdadeira. Eu não sei se vocês perceberam, todo culto nosso aqui, e eu creio que muitas igrejas fazem isso, nós começamos com silêncio, nós começamos calando todas as vozes, todos os barulhos, para que juntos a gente possa silenciar para ouvir a voz do Espírito. Isso não é um processo intelectual, embora Deus use o nosso intelecto. Isso não é um processo emocional, embora as nossas emoções são usadas pelo Espírito o tempo todo. Isso também não é um processo simplesmente volitivo, eu vou fazer porque eu tenho vontade, embora Deus sim nos atrai para que a gente faça as coisas segundo a vontade dEle. Isso é um processo absolutamente miraculoso. A palavra de Deus diz que aonde há o povo de Deus louvando, Deus está no meio dos louvores, nos louvores de seu povo. Salmo capítulo 22 fala sobre isso, que Deus habita de uma forma especial, age de uma forma especial, Ele se envolve com a gente de uma forma especial, quando nós viemos como um povo, um grupo de pessoas lavadas no sangue de Cristo e buscamos a presença dEle. Então, o sábado cristão é para empurrar a gente na direção de confiarmos em Deus e adorarmos o nome dEle, santificarmos a nossa vida, separarmos ela para um propósito maior e melhor do que qualquer outra coisa que a gente conseguiria fazer. Quer dizer, que outra coisa eu e você poderíamos propor melhor do que Deus quando termina de nos criar e nos oferece a agenda semanal como tem que ser construído? Não tem outra coisa. E veja, nós nem chegamos em Êxodo para falar que Deus nos mandou fazer isso. Antes do mandamento, Deus já nos colocou um jeito de ser humano, um jeito que faz sentido, que mesmo hoje a sociedade lá fora fica clamando por maneiras de descobrir como descansar.
pois Deus lá na criação nos ensina como descansar. O sábado é nos entregue para aprendermos a confiarmos em Deus e adorá-lo nesse processo. Terceiro princípio que é trazido para nós aqui, que o sábado cristão é uma ordem para um tempo sagrado de descanso. Não é opcional. Deus nos manda santificar o sábado. Deus declarou o sábado santo. Ele separa esse dia para que a gente faça isso. E se a gente tivesse qualquer dúvida que era isso que ele estava querendo dizer, em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 8, que nós já lemos um pedaço, ele fala exatamente isso. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. É uma ordem que ele dá para nós. Não é uma sugestão, não é opcional. Alguém pode falar, mas esse sábado é dado ao povo de Israel. Não tem a ver com as leis que são nos entregues no Novo Testamento. De várias formas, isso que as pessoas falam, que eu acabei de citar, é um erro doutrinário, uma heresia. Mas quer ver uma forma que isso se torna bastante claro para nós? Se o sábado é opcional, então é opcional matar? É opcional roubar? É opcional cobiçar aquilo que é do outro? É opcional mentirmos? Pois os 10 mandamentos continuam presentes na palavra de Deus no Novo Testamento. Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus diz muito claro: não vim para abolir a lei e os escritos, todo o Antigo Testamento. Eu vim para cumpri-los. Vim para cumpri-los, para trazê-los o seu real significado, para trazê-los na sua completitude, para concretizá-los dentro da história de um jeito que jamais ninguém conseguiu concretizar. Alguns podem pensar, mas aonde está isso na palavra de Deus? Que o sábado cristão é o domingo. Atos capítulo 20, no versículo 7, é um desses locais, onde a igreja mostra que a igreja do Senhor Jesus escolheu o domingo como dia do Senhor. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá, da cidade onde eles estavam, para partir o pão. Paulo começou a falar ao povo e como pretendia embarcar no dia seguinte. Bom, aí ele continua a palavra dele. Atos capítulo 20 fala, no domingo, eles fizeram a ceia do Senhor. Um claro texto falando que esse era o dia de culto para eles. Em Apocalipse capítulo 1, outro autor, João, fala, no dia do Senhor, o domingo, ele estava ali e veio uma visão do céu para ele. Então, nós temos esse consentimento na igreja evangélica, na igreja católica, na igreja cristã, quase que completamente, de que o que o Novo Testamento nos fala é que o sábado continua vigente, assim como no Antigo Testamento. Mas é que ele muda agora, simplesmente no seu formato, porque agora Cristo já conquistou na cruz o pagamento pelos nossos pecados. Nós não temos que sacrificar mais nada. Agora a verdadeira adoração, como Jesus fala em João capítulo 4, versículo 24, ela é produzida independente do lugar, mas não independente da igreja, do povo de Deus. Nós temos que nos juntar como povo e buscar a presença dele. E que o sábado cristão é apontado agora para um outro dia, o domingo, que é o dia que o nosso Senhor ressuscitou. Deixa eu ler para vocês, como irmãos nossos há séculos atrás, 1689, escreveram sobre essa verdade do sábado cristão. Na Confissão de Fé Batista, de 1689. Assim como a lei da natureza, que em geral, uma proporção de tempo pela vontade de Deus seja dedicada à adoração, ele em sua palavra, por um mandamento positivo, moral e perpétuo, obrigou
descansar das nossas tarefas e buscar então a confiança e a adoração a Ele devidas. Veja, descansar no dia do Senhor envolve confiar, esperar, estar satisfeito, de uma forma que relativiza tudo que a gente vai fazer. Relativiza o almoço com a família, relativiza a necessidade de ganhar dinheiro, relativiza o desejo de passear, de entretenimento, relativiza coisas que talvez sejam até importantes, mas diante da busca a Deus, elas são relativizadas e algumas são abortadas, esquecidas, porque elas não podem continuar diante da santificação do nosso dia ao Senhor. Veja, eu sei que isso é difícil de entender para quem não colocou a rédea da vida, o rumo da vida, o roteiro da vida nessa direção. Mas conversa com pessoas que estão na caminhada por anos, décadas, caminhando com Deus, e que lá atrás colocaram que o sábado cristão é uma lei importante para o cuidado de Deus com a gente. Conversa com essas pessoas. Eu lembro que quando eu estava no seminário, há 30 anos atrás, eu chegava na igreja onde eu
claro no contexto que o que Deus está fazendo, por exemplo, nos próximos versículos, que nós já até falamos sobre eles, que o que Deus está fazendo é criar um ambiente onde Ele conversa com a gente, se relaciona com a gente. Aliás, Deus é o ator principal da história, é Ele que pisa no palco e vem para dentro da cena. Não somos nós que vamos para dentro da cena, em primeiro lugar. É Ele que, em primeiro lugar, entra na cena. E aí Ele nos convida para juntar com Ele, para encontrá-lo, para ouvi-lo, para gastar tempo de qualidade com Ele. Lá atrás isso tinha um significado absolutamente perfeito, porque nós fomos criados perfeitos, num ambiente perfeito, e lá na frente vai ter um dia que tudo vai ser perfeito novamente. Mas para esse momento que nós vivemos entre o Éden e a eternidade, é prometido para nós que se nós buscarmos Ele de todo o coração, Ele vem até as nossas vidas. Aquele que se aproxima de Deus, Deus se aproxima dele. É que Tiago fala. Se você quiser me pede o endereço exato de Tiago, esqueci o versículo. O sábado cristão dá um período que Deus nos dá para a gente recalibrar o nosso foco e a gente colocar Deus de novo no centro. Não porque nós somos o agente principal dessa ação, não porque nós amamos Ele em primeiro lugar, mas porque Ele veio ao nosso encontro. Então agora, Senhor, me ajuda a recalibrar o meu foco, a minha perspectiva, o meu olhar, para eu olhar de novo para o Senhor. É lógico que Deus está dizendo, porque nós vemos isso em todo o restante da palavra de Deus, é que a ideia é que a gente pegue o que a gente viveu hoje, aqui especialmente no culto público, e que nós levemos para segunda-feira. A mensagem de domingo, ela tem que ser encarnada e vivida na segunda, porque senão ela é uma mentira. O culto de domingo tem que virar um culto na segunda, na terça, na quarta, na forma como nós vivemos a nossa vida. Mas se eu aborto o culto que Deus colocou na minha vida, ou para a minha vida no domingo, qual a esperança que eu tenho de encontrar a Deus no meio do barulho da semana? Qual que é a esperança que eu tenho? Pois nós somos muito esperançosos, muito mais do que deveríamos ser. Nós deveríamos ter esperança no que Deus nos fala para termos esperança, e não esperanças vãs que falam para a gente que a gente vai se lembrar de Deus durante a semana. Não vai. Se você não conseguir quietar o seu coração, e deixa eu reconstruir essa frase, se você não render o seu coração para que Deus faça o seu coração se quietar dentro de você, não há chance de durante a semana você se lembrar dele de forma alguma. Hebreus capítulo 4, versículo 9, nós lemos no decorrer do culto, fala que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Se você ler lá, você vai ver que ele não está só falando do descanso que é o novo céu e a nova terra. Ele está falando também do aqui e do agora. Assim como João, 1 João 3, versículo 2, fala que nós já somos filhos de Deus, mas nós ainda não recebemos tudo, ou não sabemos tudo que havemos de ser. Já há coisas que nós recebemos agora, mas é muito mais lá na frente. E Hebreus está dizendo, há um descanso a mais para nós, mais do que nós já alcançamos. Alguns de nós talvez experimentamos momentos de descanso lá atrás. Alguns de nós fomos para locais quase como montes da transfiguração, onde a glória de Deus veio sobre a nossa vida, mas ao descer de lá, nós voltamos para uma vida e esquecemos de voltar de novo para aquele local. Pois o sábado é Deus dizendo, semanalmente eu estou aberto para vocês, o quanto vocês se entregarem, se renderem a mim, eu venho para a vida de vocês. Não há limites para isso. Deus é um Deus sem limites. Não há limites para o que Deus pode fazer através das nossas vidas, através do dinheiro, dos recursos, dos bens, dos dons, dos talentos que nós temos nas nossas mãos. Mas acima de tudo, não há limite para o que Deus quer fazer dentro do seu coração. Não há limite para a cura que Ele quer trazer, para a restauração, para o recarga da bateria que você precisa de vida no seu coração. Não há limite. O limite que impõe somos nós, com os nossos pecados.
Mas não ele. Ele não põe limites para nós. Ele fala: venha, está aberta a porta do céu para vocês. Não só lá no novo céu e na nova terra, mas agora. Há um homem chamado Hudson Taylor, grande missionário para a China, morreu há quase 100 anos atrás, um pouco mais de 100 anos atrás. E ele aprendeu uma lição, ainda jovenzinho, 15, 16 anos de idade, que ele tinha que aprender a esperar em Deus. Ele tinha que aprender a aquietar o coração, a baixar as expectativas, a calar os barulhos internos, para ouvir Deus. E ele fez isso com bastante intensidade. A mãe dele ajudou ele. Ele foi então estudar medicina, porque Deus disse para ele que ele tinha que estudar medicina. Não foi a sociedade que falou para ele que estudar medicina daria mais recursos, daria mais oportunidades, mais sucesso, ou o que seja. Foi Deus que falou para ele: vai estudar medicina. E quando ele foi estudar medicina em Londres, ele era da Inglaterra, em algum momento Deus levou ele a entender que ele tinha que se abster de usar o dinheiro que ele recebia no trabalho e entregar 90% do seu recurso para outras pessoas que precisavam. E ele segurava 10%. Isso significava que ele comia todo dia um caldo de arroz com uma verdura em cima, uma batata em cima novamente. É isso que ele comeu por 2 anos. Chegou a ficar, inclusive, fisicamente não tão bem. Mas todos os dias ele se ajoelhava e clamava a Deus: Senhor, eu quero aprender a esperar em Ti. Eu quero aprender a esperar a Tua palavra vir para mim. Eu quero aprender a esperar o Senhor falar comigo. E para alguns desavisados que possam pensar que ele fazia parte de uma igreja descabeçada aí, esquisita, ele era reformado, calvinista, ele era parte de uma igreja séria com a palavra de Deus. E Deus ensina a esse jovem que esperar nele é a melhor coisa que nós podemos aprender a fazer para descansar de expectativas que não deveriam estar lá, de angústias de alma que nós temos, de sonhos que nos aprisionaram ainda muitas vezes quando nós éramos adolescentes. Esperar em Deus é que nos liberta para sermos o que Ele nos criou para ser. De onde que Ele inventou isso? Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Aprenda a descansar no Senhor. Ele escreve um livro, Hudson Taylor, de nome O Segredo Espiritual de Hudson Taylor. Um livreto pequeno, sugiro você ler. Se você não leu ainda, como diz um amigo meu, você está com minha barriga, né? Demorou. Leia. Aprenda com homens do passado a entender que o dia do Senhor ensina a gente a descansar até que Deus fale com a gente. Outras coisas podem ter influência para nos ensinar isso também, mas nada como o dia do Senhor na palavra de Deus é apresentado para a gente, que nos ensina a frear, parar, nos ajuntar e prestarmos atenção em Deus. Eu posso jejuar, eu posso tirar tempo de meditação e contemplação, mas nenhuma dessas coisas são apresentadas na palavra de Deus como o primeiro exercício que Deus nos dá para frearmos a nossa vida e prestarmos atenção nele. Quando nós buscamos a Deus juntos no dia do Senhor, a gente aprende a caminhar com Deus. Talvez você ainda não chegou a essa conclusão, talvez, mesmo você crente, mas não existe coisa mais maravilhosa que a gente pode aprender do que aprender a caminhar com Deus. A nossa conversa muda, o nosso olhar muda, a nossa fé se torna robusta, os nossos dias se tornam mais iluminados, mesmo que a gente esteja cansado fisicamente, a gente sonha, mesmo que a gente está velho, a gente começa a ter visões de um futuro, mesmo que as nossas forças não sejam mais como antes, a gente espera que Deus vai fazer de novo o que Ele já fez. Quando nós aprendemos a esperar em Deus do jeito que Ele nos mandou aprendermos esse processo, nós aprendemos a andar com Deus. Andar com Deus. Eu queria concluir esse sermão de 2 formas. Primeira coisa que eu queria concluir com os irmãos: coloque como prioritário em sua caminhada
o estar presente no culto público. Estou cansado, dorme depois. Aprende a dormir mais cedo no sábado. Eu tenho muita coisa para fazer na segunda-feira, pois acorde de madrugada na segunda-feira e vai fazer suas coisas. Aprenda a organizar a sua agenda da semana. Organize na sexta-feira, que seja no sábado, o que você tem que fazer depois na segunda, mas para o domingo para prestar atenção em Deus. Mas que isso vai te ensinar a prestar atenção na sua casa, nos seus filhos, na sua saúde, no seu corpo, as coisas que Deus já deu para vocês de mais importantes. Então, coloque como prioritário na sua agenda o descanso sabático, o separar o tempo para Deus no domingo como prioritário na sua vida. Segundo princípio, tenha o domingo, o culto público, como um instrumento maravilhoso para você aprender a louvar a Deus, a orar a Deus, a aprender como aconselhar pessoas, aprender como evangelizar, aprender como colocar em prática na sua vida coisas que até hoje você não sabia. Aprenda a usar o culto público como um instrumento didático que ele é, que Deus criou para ensinar você a ser uma pessoa boa, perfeita em Cristo Jesus. A gente não está falando de moralismo, a gente não está falando de repetir o que outras religiões fazem, ensinando as pessoas a serem boazinhas. Nós estamos falando que em Cristo Jesus nós podemos aprender a sermos parecidos com Ele, melhores a cada dia, produzindo sim frutos, mas não como uma escravidão, porque cada dia eu tenho que produzir mais, mas produzir frutos porque é algo natural que vem da minha relação com Deus. Então use o sábado como instrumento didático de Deus para ensinar você a ser seguidor de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Eu queria que a gente orasse. Enquanto a gente estiver orando, coloque a sua vida diante de Deus. Alguns podem não ter entendido, mas o que a palavra de Deus nos fala é que é pecado não colocar o sábado cristão, o domingo, o culto público como centro na sua vida. Então, se você tem cometido esse pecado, chama ele de pecado. Não dá outro nome para ele. Fala, é pecado que eu fiz. É pecado minha falta de percepção sobre isso no passado. E coloca diante de Deus e fala, Senhor, me perdoa. Me ajuda a caminhar de novo. Me traz a beleza da tua presença, que é prometida quando o teu povo está junto te buscando. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nos ajuda, Pai, a não só fazermos por obrigação, mas acima de tudo, Pai, fazermos como uma esperança verdadeira e certa que o Senhor nos dá. Amém, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa encher o nosso coração de amor pelo Senhor, de amor pela Tua palavra, amor pela Tua obra, ó Deus, de amor, ó Deus, pela Tua igreja. Deus, encha os nossos corações, ó Pai, de coragem para nos arrependermos daquilo que é necessário. Entrega, ó Pai, agora o nosso coração a Te encontrarmos como irmãos, como igreja, para encontrarmos a Tua palavra, o Teu Espírito. Ó Deus, derrama o Teu Espírito sobre nós de forma poderosa. Nós já sabemos que Ele já está presente no coração dos que Te seguem, mas nós sabemos também que há momentos de derramar do Teu Espírito poderoso, diferente de outros dias, e nós clamamos que este sábado cristão hoje, o Senhor derrama sobre nós uma porção a mais do Teu Espírito, maior, ó Deus, impressão na alma da Tua presença, ó Deus, uma maior a entrega nos nossos corações, atrai-nos, Senhor, para Ti. Deus, cuida do coração de todos aqueles que ainda não entenderam o Evangelho, que de alguma forma, Pai, eles entendam hoje que o Senhor nos chamou para Ti mesmo, que o Senhor nos convida para voltarmos de volta para a nossa casa. E todos aqueles que estão cansados de uma vida dura, cheia de tarefas, com insatisfações, ó Deus, que o Senhor traga descanso para as nossas almas, para a alma de todos que estão aqui hoje. Louvado seja o Teu nome, em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cantar a Deus, meus irmãos.